Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja está começando para você. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no texto da Palavra de Deus que vamos utilizar na liturgia deste domingo, o 18º domingo do tempo comum, iniciando o nosso caminho no mês de agosto. Vamos mergulhar no mistério dessa palavra, pela qual Deus fala ao nosso coração, aquece o nosso coração, nos ensina a ser discípulos, a repartir os dons e a dar testemunho da fé que trazemos no coração e que depositamos sobre Jesus, o Filho de Deus. O texto que vamos ler nesse domingo é o texto de João capítulo 6, versículos 24 ao 35. Vamos beber desta fonte bendita do Evangelho de João, que a liturgia católica vai utilizar neste domingo. João capítulo 6, versículos 24 ao 35. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o marcou com o seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Meu irmão, minha irmã, continuamos a leitura do capítulo 6 de São João, que começamos no último domingo. Vamos avançar ainda nos próximos domingos na leitura deste longo capítulo 6 do quarto evangelho, com seus 71 versículos, mas estamos exatamente naquela sessão bonita chamada a sessão do pão, onde Jesus realiza o sinal do pão e fala do outro pão, do pão que ele mesmo é, do pão verdadeiro, superior àquele que Deus deu através de Moisés ao seu povo no deserto. O contexto em que nos encontramos é este. Jesus, então, multiplica o pão para a multidão que está ali com ele, a partir daqueles pequenos dons de 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus alimenta aquela multidão de 5.000 homens, conforme indica o evangelista. Depois, Jesus atravessa o mar da Galileia na direção de Cafarnaum e atravessa no meio da noite,
quando os discípulos vão na frente e Jesus depois vai ao encontro deles sobre as águas. E aí a multidão que ficou do outro lado percebe que nem os discípulos e nem Jesus estão ali. E é então essa mesma multidão que vai atrás de Jesus, e é aqui que nos encontramos no contexto deste texto que ouvimos. Então a multidão vai atrás de Jesus e começa ali um diálogo onde se passa a falar não mais do pão do ventre, mas se passa a falar agora de um outro pão, o que é comum nos diálogos de Jesus no Evangelho de João. Então, a multidão quer saber por que Jesus chegou e quando chegou, e aí começa um diálogo onde Jesus questiona as intenções. As intenções são diferentes. A multidão quer pão para ficar saciada, mas Jesus realizou o sinal do pão a fim de que eles pudessem crer, porque esta é a obra de Deus. A obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Jesus realiza o sinal do pão para suscitar fé, mas isto não se percebe. É exatamente o versículo seguinte ao último que nós lemos no texto de hoje. Eu, porém, vos disse que, embora me tenhais visto, continuais a não crer. Portanto, a obra que Jesus quer realizar é exatamente a obra de Deus que suscita a fé. Por isso, Jesus multiplica o pão para que aqueles que estão com ele ali possam perceber que a obra de Deus se realiza em Jesus e por isso se deve crer nele, de modo que, crendo em Jesus, tenham a vida. Porque é isso que Jesus, portanto, quer oferecer. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui estamos no momento do discurso em que Jesus quer formar o coração dos seus discípulos, daqueles que estão ali com ele, os 12, mas também da multidão, a fim de que possam perceber que em Jesus o Pai oferece o pão verdadeiro que desce para dar vida. E aqui não se trata de vida biológica, aquela que se consegue comendo o pão para o ventre. Jesus quer oferecer o que ele chama vida eterna. E vida eterna não é alguma coisa que vem depois da vida terrena. A vida eterna é a realidade nova que nós conhecemos e assumimos a partir do encontro e da fé em Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. A vida eterna é o caminho do seguimento, onde ali, atrás de Jesus, com ele e por causa dele, a vida ganha sentido pleno, grande, bonito, a fim de que nada falte àquele que está no caminho com Jesus. Haverá ainda, no texto posterior, uma bonita indicação da presença do Senhor Jesus no pão que é a sua carne, dada para a vida do mundo. Aqui estamos num discurso em que Jesus quer indicar aos discípulos e à multidão, que é nele que encontram a vida eterna, a vida de Deus, a vida que supera a quantidade de dias ou de anos, a vida plena. Esta vida plena se alcança olhando para Jesus e crendo nele como aquele que desce do céu, como o enviado de Deus
para dar vida ao mundo. O texto que avança, e haveremos de lê-lo também em outra ocasião, Jesus se mostra como o alimento, verdadeira carne, verdadeiro sangue que alimenta a vida e o caminho dos discípulos. Ali a referência eucarística é mais forte, é mais clara. Mas aqui então estamos nesse momento em que Jesus nos convida a, olhando o sinal do pão, também como aqueles naquela hora, também pedirmos nós, dá-nos sempre deste pão. E comer deste pão, alimentar-nos da Eucaristia, significa, portanto, meu irmão, minha irmã, tomar consciência e tomar posse que a nossa comunhão com Jesus estabelece em nós uma vida nova, uma vida eterna, de modo que a partir de Jesus e com Ele, nós possamos avançar na consciência de que a ótica da fé, a experiência da fé nos põe num caminho novo, numa vida nova, um caminho onde, indo com o Senhor, teremos saciada toda a fome e toda a sede da nossa existência, da nossa vida, do nosso caminho. Convido você para, nesse final de semana, indo também à sua comunidade e tomando da Eucaristia ou recebendo-a espiritualmente, se não é possível ir ainda por causa da pandemia. Convido você, meu irmão, minha irmã, a saborear esta vida nova que nós não conseguimos por nós mesmos como um dinamismo simplesmente da vontade, mas uma vida nova que descobrimos e experimentamos quando olhamos para Jesus e vemos nele a obra de Deus que nos convoca à fé. E na fé nos tornamos criaturas novas que saboreamos a vida nova, a vida eterna, que começa aqui quando nós nos abrimos pela fé a Jesus. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, estamos no limiar do mês de agosto, mês das vocações. Desde 1981, aqui no Brasil, por decisão da Conferência dos Bispos, o mês de agosto é vivido como o mês das vocações. Portanto, neste ano, completam-se 40 anos desta bela dinâmica de vivência do mês de agosto como mês vocacional. E ao longo do mês de agosto, vamos então meditando, rezando sobre as várias vocações que temos na igreja e no mundo. No primeiro domingo do mês de agosto, nos voltamos para a vocação do ministro ordenado, a vocação do padre. E aqui quero, nesse segundo bloco, brevemente mencionar essa dimensão vocacional bonita que nós temos na igreja, mas também convidar você, meu irmão, minha irmã, querido jovem, querida família, para, quem sabe, olhar com mais carinho, com mais afeto, com mais insistência para esta bonita dimensão da vida, que é a dimensão vocacional para a especial consagração no serviço de Deus na igreja. Em primeiro lugar, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a agradecer a Deus pela vida e pelo ministério do sacerdote que você tem aí na sua comunidade. Nós temos realidades eclesiais muito diferentes nesse nosso grande Brasil.
Temos comunidades, paróquias inteiras que não podem contar com a presença efetiva e permanente de um sacerdote. E ali vivem, portanto, da visita que o padre pode fazer de tempo em tempo àquela comunidade ou àquela paróquia. Temos também comunidades onde o padre vive, onde o padre está todos os dias, a semana toda, o mês todo. E nós precisamos reconhecer isso como um grande e belo dom. E é isso que eu queria que você fizesse neste domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia, abrindo o mês vocacional, celebrando a vocação do Padre. Que você reconhecesse a beleza e a fecundidade desta presença e agradecesse a Deus pela vida, pela fé, pela missão do sacerdote que você tem aí na sua comunidade. Quero também me voltar agradecido na direção dos sacerdotes, os nossos aqui da Diocese de Divinópolis, mas também qualquer outro sacerdote que ao longo e presente neste nosso grande e belo país está vivendo o seu ministério, às vezes no meio de muitas dificuldades, provações, privações, mas profundamente mergulhado no caminho de Jesus, levando a sua vida adiante, olhando para o Senhor Jesus e querendo ser pastor como Jesus o é. A você, meu querido irmão sacerdote, quero desejar muita paz, muita vitalidade humana, espiritual, pastoral, e, sobretudo, uma capacidade grande de conformar-se a Jesus, como também é a minha tarefa como sacerdote e como bispo. Quero desejar que o Senhor Jesus seja o seu parceiro de caminho, de modo que, indo com Ele e bem próximo dele, você possa avançar na direção de uma conformação do seu coração ao coração do Senhor. Obrigado pelo seu sim, obrigado pela sua generosidade, obrigado pela sua capacidade de cuidar. Neste tempo difícil, exigente da pandemia, não se esqueça jamais de criar comunhão. Comunhão com os seus irmãos presbíteros, comunhão com o seu bispo, comunhão com a sua igreja, de modo que no meio dessas grandes e graves dificuldades desse tempo, você não se sinta só, mas ajudado, amparado, unido a outros irmãos e irmãs que estão no caminho, você possa se sentir forte para dar conta das exigências da missão neste tempo desafiador, seja por causa da pandemia ou por causa também das outras muitas situações que colocam em xeque ou que questionam o nosso ministério ordenado. Deus o abençoe ricamente pelo seu sim dito no coração da igreja para o serviço sacerdotal. Mas também quero me dirigir a você, querido jovem, você que está vivendo a experiência e o momento importante de decidir sobre o seu caminho futuro. Ser padre também é uma opção de vida. Pode ser que no nosso contexto ainda muito voltado para as coisas do mundo, para as profissões que nos fazem, digamos, crescer e ganhar visibilidade, importância e fama no coração do mundo, pode ser que a vocação para a vida consagrada, para o ministério ordenado, não seja alguma coisa que ainda tomou foco no seu caminho de discernimento e de decisão. Mas se lá, no fundo do seu coração, há uma voz que o faz pensar nesta possibilidade, quero convidá-lo a discernir esta voz e a pensar nesta possibilidade. É sempre muito bom que estejamos no lugar certo, no caminho certo, fazendo a coisa certa. Isto é bom e, mais do que bom, isto é necessário.
de modo que não venhamos a descobrir no meio do caminho, ou pior ainda, no final dele, que tomamos a direção errada, vivemos no lugar que não era propriamente nosso, suportamos uma carga grande em vista de intenções miúdas ou mundanas, mas o importante é que tenhamos a consciência de estar no lugar certo, chamados por Deus para uma missão. Então quero convidar você, querido irmão, querido jovem, que está no seu processo atual de discernimento e já pensou em algum momento na possibilidade de ser padre, vá falar com o sacerdote aí da sua comunidade, vá falar com a equipe vocacional ou a pastoral vocacional que existe aí, vá conversar com algum seminarista, vá procurar algum tipo de ajuda que o auxilie no seu discernimento. Não há nenhum problema em experimentar o caminho. Este é, digamos assim, o que nós tínhamos que recuperar para esse caminho da vida do ministério ordenado ou da vida consagrada. É preciso discernir, por vezes, a partir de dentro. Estando num caminho de discernimento, estando debaixo do cuidado da pastoral vocacional, estando, por que não, dentro da pequena comunidade do seminário, é aí, nesses lugares, que você poderá certamente ter uma certeza maior de que o Senhor nosso Deus o chama para este caminho de especial consagração. Não deixe de experimentar este caminho se você sente aí no coração que há um chamado de Deus para isto. Mas também quero dizer algo a você, querido irmão, querida irmã, leigo, leiga, agente de pastoral, você que frequenta a sua comunidade paroquial, quero convidar você a rezar também pelas vocações. Quem sabe aí na sua comunidade se pode constituir uma pequena equipe de pastoral vocacional. Pastoral que vai ajudar os jovens no discernimento, vai acolher aqueles que trazem uma pergunta ainda confusa do que desejam ser no futuro e se vislumbra aí a possibilidade de ser padre também. Então essa equipe vocacional vai acolher este jovem, vai rezar com ele, vai procurar conhecê-lo mais, vai encaminhá-lo para as instâncias que o ajudarão no caminho do discernimento. Quem sabe aí na sua comunidade, uma equipe vocacional paroquial pode ser um elemento bonito, suscitador de novas vocações. Vamos rezar nesse final de semana com muita força, com muita vontade de que o Senhor nos dê muitas e santas vocações para o serviço sacerdotal. A vocação é resposta de Deus a uma comunidade que reza, ensinava São João Paulo II. Vamos rezar então. Rezar para que haja vocações, rezar para que os nossos sacerdotes sejam, e eu com eles, também homens capazes de sinalizar e ser expressão do próprio Cristo. Rezar para que possamos dar conta, neste tempo, das muitas situações que colocam grandes e graves dificuldades ao nosso ministério, de modo que não desanimemos. Rezar para que nós possamos cuidar da nossa gente como bons pastores que o Senhor Jesus nos chamou a ser desde o dia do nosso primeiro e solene sim que demos no dia da nossa ordenação. Vamos rezar para que a oração que fazemos pelos sacerdotes os ajude a manterem-se firmes no caminho, sendo presença bonita e fecunda do bom pastor no meio da comunidade onde eles vivem e trabalham. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório.
Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, este é o nosso terceiro e último bloco. E quero convidar você a também saborear uma bela oração vocacional que nós conhecemos e que queremos fazer nossa oração também no início deste mês de agosto, no qual rezaremos pelas vocações. 2023 será para nós, aqui no Brasil, o ano vocacional. Então já começamos a nos mover desde agora para que aquele ano de 2023 seja vivido como um grande e belo tempo de oração, de formação, de preocupação vocacional, a fim de que possamos, no caminho da vida, da história, da missão, contar com homens e mulheres que, atendendo ao chamamento de Deus, vão respondendo às muitas tarefas, aos muitos ministérios que o Senhor Deus precisa na família, na comunidade, no mundo, na igreja. Vamos então partilhar mais uma vez esta oração vocacional lá do ano de 1983, quando celebramos o primeiro ano vocacional aqui no Brasil. Convido você então, meu irmão, minha irmã, a se unir a mim neste momento, para que essa nossa oração chegue ao coração de Deus, pedindo vocações de que o nosso tempo precisa. Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nossos corações teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e diáconos. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Na tradição da igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.